Inverno, ano 58 a.C., norte da Itália. Um homem está falido. Júlio César, aos 42 anos, deve fortunas que nunca poderá pagar. Credores o cercam. Inimigos políticos em Roma aguardam sua queda. A carreira está terminada. A vida, tecnicamente, acabou. Ele tem uma chance, uma única chance. Uma província distante, um território que Roma mal conhece, um povo que Roma considera bárbaro, tribal, irrelevante. A Gália. César não vai para lá civilizar, não vai levar cultura romana, não vai em missão diplomática. Vai porque precisa de guerra, precisa de conquista, precisa de ouro, escravos, glória, tudo que possa transformar dívida em poder. A Gália não sabe ainda, mas acaba de receber sentença de morte. César está de pé sobre mapa da Gália, dedo traçando rios, montanhas, territórios tribais. Ao redor, oficiais anotam. Ele não está planejando defesa, está planejando invasão sistemática. Metodicamente divide território em alvos, cada tribo, cada óppidum, cada vale estratégico. Nos próximos 10 anos, 1 milhão de gauleses morrerão. Outro milhão será escravizado. Território maior que a Itália será conquistado, destruído, reorganizado. E tudo começará com mentira. Bem-vindo a Ecos da História. Hoje não vamos contar a conquista da Gália como épico heróico. Não vamos glorificar César como gênio militar brilhante. Vamos mostrar o que realmente aconteceu quando República Desesperada soltou o general endividado sobre povo que não tinha chance. Vamos mostrar como guerra funciona quando não é sobre defesa, mas sobre pilhagem. Como conquista se disfarça de missão civilizadora. Como genocídio se torna política de Estado. E se você quer entender como impérios realmente conquistam, não como livros didáticos contam, inscreva-se no canal agora, porque hoje vamos dentro da máquina. Vamos ver engrenagens girando. Vamos ver decisões frias que custaram centenas de milhares de vidas. A Gália que César encontra em 58 a.C. não é vazio esperando ser preenchido. É território densamente povoado, milhões de pessoas, centenas de tribos, dezenas de óppida, cidades fortificadas em colinas. Não são nômades primitivos, são agricultores estabelecidos, ferreiros que trabalham metal com maestria, comerciantes que negociam com Roma há gerações. Tem sistema político complexo, assembleias tribais, conselhos de anciãos, reis eleitos ou hereditários dependendo da tribo. Tem religião estruturada, druidas que servem como sacerdotes, juízes, educadores, preservadores de tradição oral. Tem arte sofisticada, arquitetura impressionante, economia monetária em algumas regiões. Não são civilização única e unificada, são um mosaico de povos com línguas relacionadas, deuses similares, mas lealdades fragmentadas. E é essa fragmentação que César vai explorar com precisão cirúrgica. Assembleia Tribal Gaulesa, centenas de guerreiros reunidos, chefes debatem aliança contra a ameaça externa, alguns argumentam por união, outros protegem a autonomia tribal. Votação acontece. Divisão. Nenhum consenso. Assembleia se dissolve sem decisão. César, informado por espiões, sorri. Divisão gaulesa é oportunidade romana. César chega com 4 legiões, aproximadamente 24 mil homens, em território de milhões. Números estão contra ele, mas números não decidem guerras. Organização decide, disciplina decide, vontade de usar violência total decide. E Roma possui todas essas coisas em abundância mortal. A primeira vítima será povo que nem sequer é gaulês, os Helvécios, tribo estabelecida na região que hoje é a Suíça, aproximadamente 370 mil pessoas, segundo números de César, provavelmente exagerados, mas ainda assim população enorme. Estão migrando, queimaram suas próprias cidades, estão se movendo em massa para o oeste, buscando terras mais férteis, longe da pressão de tribos germânicas no leste. Migração em escala massiva,
famílias inteiras, anciãos, crianças, gado, carroças carregadas com tudo que possuem. Não estão invadindo o território romano, estão cruzando a Gália. Mas César decide que são ameaça, ou melhor, decide que são oportunidade, porque a República não lhe deu mandato para conquistar a Gália, deu mandato para defender província romana na fronteira, para proteger aliados de Roma. César precisa de pretexto. Os helvécios se tornam esse pretexto. César, diante do Senado romano, lê um relatório alarmante. Migração massiva bárbara, ameaça aos aliados de Roma, perigo para a província, necessidade de intervenção preventiva. Senadores acenam, autorização concedida. César sai, pretexto garantido. Ele intercepta os helvécios, oferece passagem através de território romano, controlado, em troca de reféns e garantias. Eles recusam, tentam passar por território gaulês, aliado de Roma. César os persegue, os alcança, os massacra. A Batalha de Bibracte não é uma guerra entre iguais, é um abate. Legiões romanas em formação contra um povo em movimento. Guerreiros helvécios lutam bravamente, defendem famílias, não conquistam território. Não importa, disciplina romana é implacável. Quando acaba, dezenas de milhares de helvécios estão mortos. Sobreviventes, aproximadamente 110 mil, segundo César, são forçados a voltar para terras queimadas que abandonaram. Primeiro golpe, primeira demonstração. Roma está na Gália, e Roma não veio negociar. A destruição dos helvécios envia a mensagem clara para tribos gaulesas, mas não a mensagem que César esperava. Algumas tribos veem força romana como ameaça a ser resistida. Outras veem como oportunidade a ser explorada. Essa é a natureza da Gália fragmentada. Inimigos ancestrais, rivalidades que existem há gerações. Competição por território, recursos, prestígio. E agora há novo jogador no tabuleiro. Roma, com força militar devastadora. A tentação é irresistível. Usar Roma contra rivais. Os Éduos, tribo poderosa aliada de Roma há décadas, pedem ajuda contra os sequanos e seus aliados germânicos liderados por Ariovisto. César aceita? Claro que aceita. Cada pedido de ajuda é nova justificativa para a presença romana. Cada intervenção expandindo o controle. Cada vitória criando novo conjunto de aliados dependentes de proteção romana. Ariovisto é interessante. Rei germânico estabelecido na Gália com permissão de tribos gaulesas que o convidaram como mercenário contra inimigos. Controlava território, cobrava tributo, vivia pacificamente, relativamente, há anos. Roma até o reconhecera oficialmente, título de amigo do povo romano. Mas agora César decide que ele é ameaça. Por quê? Porque Ariovisto controla território que César quer. Porque presença germânica na Gália oferece pretexto perfeito. Roma defendendo gauleses contra invasores bárbaros. Ironia não passa despercebida para observadores atentos. Roma invadindo para expulsar invasores. Encontro entre César e Ariovisto. Negociação tensa. Ariovisto argumenta que tem direito legítimo ao território. Foi convidado por gauleses. Lembra que Roma o reconheceu como aliado. Pergunta por que César está criando conflito onde não havia. César responde friamente. Circunstâncias mudaram. Presença germânica não é mais aceitável. Ariovisto deve partir. Ariovisto recusa. Guerra é inevitável. A batalha que segue é brutal. Germânicos lutam ferozmente, são guerreiros formidáveis, mas disciplina romana prevalece. Ariovisto foge através do Rino, nunca mais volta. Território que controlava, agora sob influência romana. E assim, passo a passo, intervenção a intervenção, César expande presença. Cada vitória militar justifica a próxima campanha. Cada aliado protegido se torna vassalo de fato. Cada inimigo derrotado abre novo território para controle. A Gália está sendo conquistada através de uma espiral de intervenções que parecem defensivas, mas são profundamente expansionistas.
e as tribos gaulesas, divididas, não percebem o padrão até ser tarde demais. Se você está acompanhando até aqui, percebe que conquista não começa com invasão massiva, começa com convite, com pedido de ajuda, com fragmentação que convida a intervenção. Ano 57 a.C. César volta para a Itália durante inverno, costume romano. Campanhas militares pausam no frio. Mas na Gália, tensão cresce. Tribos do norte, os belgas, veem claramente o que está acontecendo. Roma não vai embora. Cada ano traz mais legiões. Cada vitória romana significa mais controle. Eles se organizam, coalizão massiva, dezenas de tridos, centenas de milhares de guerreiros. Finalmente, União Gaulesa, mas tarde demais, e ainda incompleta. Tribos do sul, já sob controle romano, não participam. César retorna na primavera com mais legiões. Agora comanda 8 legiões, aproximadamente 48.000 romanos mais auxiliares. A campanha contra os belgas é guerra de aniquilação. Tribo após tribo é derrotada. Hópidas são cercados, assaltados, destruídos. Populações são massacradas ou vendidas como escravas. Os Nérvios, tribo particularmente feroz, quase derrotam César em emboscada, lutam até quase extinção. César registra que de 60.000 Nérvios, apenas 500 homens sobreviveram. Números podem ser exagerados, propaganda é parte da guerra, mas mesmo se reduzirmos pela metade, estamos falando de aniquilação em escala terrível. Campo de batalha após vitória romana contra os Nérvios. Milhares de corpos, Ópidum queimando ao fundo, mulheres e crianças sendo acorrentadas para a escravidão. César dita relatório para a escriba. Tom fatual. Números de mortos, território conquistado, nenhuma emoção, apenas eficiência. O padrão está estabelecido. A máquina romana funciona com precisão brutal. Tribos resistem, são esmagadas. Sobreviventes viram escravos. Território é ocupado. Próxima tribo. Repete-se o processo. Anos 55 e 54 a.C. César faz algo surpreendente. Invade Britânia. 2 vezes. Por quê? Britânia não ameaça Roma, não está atacando aliados, não oferece riqueza óbvia que justifique custo militar de invasão através do Canal da Mancha. Mas César precisa de glória constante, precisa de feitos que impressionem Roma. Precisa manter narrativa de general invencível, explorando mundos desconhecidos. Britânia é exótica, está além do mundo conhecido. Ninguém em Roma sabe nada sobre ela. Perfeito para propaganda. As 2 expedições são desastres relativos. Praias britânicas são defendidas ferozmente. Clima é horrível. Tempestades destroem navios. Suprimentos são escassos. César conquista pequena faixa de território, recebe submissão nominal de alguns chefes tribais e volta. Declara vitória. Em Roma, população delira. Senado vota dias de ação de graças. César é herói que levou águias romanas além do oceano, até a ilha mítica no fim do mundo. Realidade militar? Conquista superficial que não se sustenta. Britânia permanecerá independente por mais um século. Mas realidade não importa. Propaganda importa. E César é mestre da propaganda. Ele também cruza o Reno, fronteira tradicional entre mundo civilizado e barbárie germânica, e constrói ponte em 10 dias, feito de engenharia impressionante. Passa para o lado germânico, queima algumas aldeias, volta, destrói ponte. Por quê? Demonstração. Mensagem para germânicos. Roma pode alcançá-los quando quiser. Mensagem para Roma. César é invencível. Mas essas aventuras têm custo. Enquanto César busca glória na Britânia e além do Reno, Gália ferve. Tribos percebem que presença romana não é temporária, não é proteção, é ocupação. E ocupação gera ressentimento, ressentimento gera resistência. Ano 54 a.C. Inquietação generalizada. César distribui legiões em acampamentos de inverno através de território gaulês, prática normal, mas agora vista como ocupação permanente.
Os eburones, liderados por Ambiorix, atacam um acampamento romano isolado. O comandante romano, Sabino, é enganado. Ambiorix promete passagem segura se romanos evacuarem forte. Sabino acredita. Erro fatal. Legionários marcham em coluna. Eburones atacam na floresta. Massacre total. Uma legião inteira e meia, aproximadamente 9.000 romanos, aniquilados. Maior derrota militar de César na Gália. Ambiorix desaparece nas florestas. Nunca é capturado. A notícia eletrifica a Gália. Roma pode ser derrotada. Legiões podem ser destruídas. César não é invencível. Outras tribos se levantam. Coordenação aumenta. Pela primeira vez, resistência séria emerge. César responde com fúria calculada. Ano 53 a.C. Campanha de retaliação. O território dos eburones é sistematicamente devastado. Aldeias queimadas, colheitas destruídas, população caçada como animais. César convida tribos vizinhas, incluindo os germânicos do outro lado do Reno, para saquear território eburone livremente. Transforma território em zona de caça humana. O objetivo não é conquista, é destruição de povos inteiros como advertência. O terror funciona, temporariamente. Tribos que pensavam em resistir, recuam. Submissão retorna. Gália parece pacificada. César volta para a Itália no inverno de 53-52 a.C., confiante que Gália está sob controle. Está errado. Porque enquanto ele está ausente, algo extraordinário acontece. As tribos gaulesas, fragmentadas por séculos de rivalidades, finalmente se unem e encontram líder. Inverno. Ano 52 a.C. Um jovem arveno chamado Vercingetorix reúne líderes tribais em segredo. Ele é filho de seu Tilo, chefe arveno executado por tentar se tornar rei de toda a Gália. Vercingetorix cresce à sombra dessa traição e execução. Cresce odiando divisões que mataram seu pai. E agora vê chance. Roma mostrou sua face verdadeira. Não é protetora, é conquistadora. Não traz paz, traz escravidão. E as tribos, finalmente, estão dispostas a ouvir. Vercingetorix não é apenas guerreiro, é político hábil. Constrói coalizão impressionante. Arvenos, seu próprio povo. Carnutes, Senones, Parise. Dezenas de tribos que nunca cooperaram assim antes. A mensagem é simples, mas poderosa. Lutar sozinhos significa morrer separadamente. Lutar juntos significa chance de sobrevivência. E pela primeira vez, funciona. A rebelião começa com um massacre. Carnutes atacam Cenabum, moderna Orleans, e matam comerciantes romanos e colaboradores gauleses. Sinal é dado. Gália explode. César está na Itália quando notícia chega. Reage com velocidade característica. Cruza Alpes no inverno, algo considerado impossível, com pequena escolta. Reúne legiões dispersas, organiza a resposta. Mas desta vez enfrenta algo diferente. Vercingetorix não comete erro de antecessores, não tenta confrontar legiões romanas em batalha aberta, onde disciplina romana vence. Adota a estratégia de terra arrasada. Queima próprios campos, destrói próprias aldeias, recusa fornecer suprimentos a romanos, ataca linhas de abastecimento, usa guerrilha, emboscadas, assédio constante. Força César a lutar guerra de atrito que Roma odeia. E quase funciona. César cerca Avaricum, Ópidon dos Bitúriges. População pede a Vercingetorix para não queimar cidade. É uma das mais bonitas da Gália. Tem reservas enormes de alimentos. Vercingetorix concorda relutantemente. Erro fatal. César toma Avaricum após cerco brutal. Quando os muros caem, legionários massacram população inteira. 40.000 pessoas mortas em um dia, segundo César. Nem prisioneiros, nem escravos, apenas massacra. Mensagem brutal. Resistência não traz apenas derrota, traz extermínio. Mas Vercingetorix não desiste, aprende. Não defenderá mais cidades, manterá exército móvel, prolongará a guerra. César avança para Gergóvia,
capital dos arvenos, no topo de colina fortificada, e lá sofre derrota rara. Ataque romano é repelido, legionários recuam desordenadamente. Aproximadamente 700 mortos, incluindo 46 centuriões, elite da legião. Vercingetorix venceu batalha contra César. A notícia eletrifica Gália novamente. Mais tribos se juntam à rebelião. Até Éduos, aliados mais antigos de Roma, se voltam contra César. Pela primeira vez em anos de campanha, César enfrenta a possibilidade real de derrota total. Se Gália unida mantiver pressão, se cortarem suprimentos completamente, se isolarem as legiões, romanos terão que recuar ou morrer. Vercingetorix está perto, tão perto, mas comete erro. Decide concentrar forças em Alésia, Ópidum grande no topo de colina, posição defensiva forte. Pensa que pode forçar César a um cerco desvantajoso. Não entende completamente engenharia romana. Verão, ano 52 a.C. Alésia. Vercingetorix está dentro com aproximadamente 80.000 guerreiros. Posição é forte. Colina íngreme. Muros sólidos. Provisões adequadas. Ou assim ele pensa. César chega com 10 legiões. Aproximadamente 60.000 romanos. Está em desvantagem numérica. Posição de Alésia é superior. Atacar seria suicídio. Então César faz algo extraordinário. Constrói muralha ao redor de Alésia. Circunvalação. Aproximadamente 18 quilômetros de fortificações cercando completamente a colina. Trincheiras, paliçadas, torres, armadilhas, fossos. Vercingetorix está sitiado. Mas César não para, porque sabe que exército de socorro virá. Tribos gaulesas reunirão forças massivas para salvar Vercingetorix. Então constrói segunda linha de fortificações, contravalação, voltada para fora. Aproximadamente 21 quilômetros adicionais de fortificações. César está entre dois exércitos inimigos. Dentro, Vercingetorix, com 80.000. Fora, exército de socorro que se aproxima com números monstruosos. Fontes falam de 250.000, provavelmente exagerado, mas ainda assim força massiva. É loucura tática, ou genialidade. As fortificações são obra-prima de engenharia militar. Dupla linha de muros, fossos inundados, estacas afiadas escondidas, armadilhas de ferro, lílios, que perfuram pés, torres de observação, campos de tiro limpos, e legionários romanos disciplinados defendendo. Dentro de Alésia, situação deteriora rapidamente. Provisões acabam. Vercingetorix expulsa civis, mulheres, crianças, anciãos, esperando que romanos os deixem passar. César não deixa. Não oferece passagem. Não oferece comida. Deixa morrerem entre as linhas, entre muros gauleses e romanos, à vista de ambos os exércitos. Fome como arma. Terror psicológico calculado. O exército de socorro chega. Ataques massivos começam. Gauleses dentro e fora tentam coordenar assaltos simultâneos, quebrar linhas romanas, libertar Vercingetorix. Batalha dura dias. Ondas de guerreiros gauleses se atiram contra fortificações romanas. Lutam com o desespero de quem sabe que esta é a última chance. Legionários resistem com disciplina férrea. Seção após seção de muro é atacada. Algumas quase caem. César pessoalmente corre de ponto fraco a ponto fraco, reforçando defesa. No momento crítico, quando linha romana está prestes a quebrar, César envia a cavalaria germânica, mercenários que ele recrutou, em ataque de flanco. Gauleses, atacando os muros, não esperam cavalaria vindo de trás. Formação colapsa. Pânico. Fuga. O exército de socorro se dissolve. Centenas de milhares de gauleses fugindo. Massacre durante perseguição. Dentro de Alésia, Vercingetorix observa impotente. Sabe que acabou. Sem exército de socorro, sem provisões, sem esperança. Ele se rende. Vercingetorix cavalga para fora de Alésia sozinho. Armadura completa, cavalo decorado, dignidade preservada até o fim. Joga armas aos pés de César. Silêncio.
César o prende. Não o executa ali. Vercingetorix é troféu valioso demais. Será arrastado para Roma, mantido prisioneiro por 6 anos, exibido em triunfo de César, então estrangulado em prisão como clímax de celebração. A Lésia não é apenas batalha, é quebra da espinha da Gália. Resistência organizada termina ali. Algumas tribos continuarão lutando, mas nunca mais haverá união. Nunca mais haverá líder que una a Gália toda. O sonho de Vercingetorix morre com ele. A Lésia não é o fim da guerra, é o fim da esperança. O que vem depois é apenas caça. Anos 51 e 50 a.C. César varre Gália sistematicamente. Não mais grandes batalhas, apenas operações de limpeza. Ópida que ainda resistem são cercados. Populações são massacradas ou escravizadas. O Xelodunum resiste até o fim. Pequeno Ópidão. César poderia ignorá-lo, não representa a ameaça real. Mas César decide fazer exemplo. Toma a cidade e ordena que todos os defensores tenham mãos decepadas. Não os mata, deixa vivos, mutilados, perambulando pela Gália como testemunhos vivos do que acontece com quem desafia Roma. Terror como política deliberada. A conquista está completa. Gália livre deixou de existir. Os números são devastadores. César próprio, em seus comentários sobre a Guerra Gálica, menciona que mais de 1 milhão de gauleses foram mortos, outro milhão vendido como escravo. Números podem ser exagerados, propaganda é parte da guerra, mas mesmo historiadores modernos estimam que 1/3 da população gaulesa morreu ou foi escravizada durante a década de guerra. 1/3 de milhões de pessoas. Cidades inteiras desaparecidas, tribos extintas, campos devastados, toda uma geração de jovens guerreiros morta. E o que restou? Roma. As legiões estabelecem acampamentos permanentes, estradas começam a ser construídas, administradores romanos chegam, impostos são instituídos. A Gália é reorganizada como província de Roma, dividida, controlada, transformada. Elite gaulesa que sobreviveu aprende rapidamente. Resistir significa morte. Colaborar significa sobrevivência, até prosperidade. Filhos de chefes gauleses aprendem latim, servem em legiões romanas, adotam nomes latinos, vestem togas. Em uma geração, Gália começa a transformação que a levará de território conquistado à província integrada. Mas essa integração é construída sobre montanha de cadáveres, sobre cinzas de Ópida queimados, sobre ossos de 1 milhão de mortos. E César? Ele volta para Roma em 49 a.C. com um exército veterano, leal, invencível. Com riqueza incalculável, ouro braulês, escravos, espólios de guerra. Com glória que o torna político mais popular de Roma. As dívidas estão pagas, os inimigos estão silenciados, o poder está assegurado. A Gália pagou pelo caminho de César até a ditadura. 5 anos depois, em 44 a.C., César será assassinado no Senado romano. 23 facadas. Morte violenta para homem que viveu violentamente. Mas a Gália nunca se recuperará completamente. A conquista de César não foi guerra normal entre estados rivais. Foi choque entre civilização expansionista implacável e um povo fragmentado sem chance real de resistir Roma unida. Não foi inevitável. Outros generais romanos poderiam ter mantido Gália como zona de influência sem destruição em massa, mas César precisava de guerra, precisava de glória, precisava de pilhagem. E a Gália estava lá, vulnerável, dividida, esperando ser explorada. O que aconteceu depois da conquista? Como Gália destruída se transformou em fundação da futura França? Essa transformação é história para o próximo episódio, mas o esboço é claro. Roma não apenas conquistou a Gália, transformou-a. Estradas romanas ligaram território pela primeira vez na história.
Cidades romanas, Lugdunum, Paris, Burdigala, Bordeaux, cresceram de acampamentos militares. Latim substituiu línguas celtas. Direito romano substituiu costumes tribais. Deuses romanos se fundiram com deuses gauleses. Em 2 gerações, Gália se tornou uma das províncias mais ricas e romanizadas do Império. E 5 séculos depois, quando o Império Romano colapsou, a estrutura que Roma construiu permaneceu. Foi herdada por reis francos, adaptada, transformada na base do reino que se tornaria a França. Sem conquista de César, não existe Gália Romana. Sem Gália Romana, não existe fundação administrativa e infraestrutural da França medieval. A ironia é brutal. César destruiu a Gália para enriquecimento pessoal, mas ao fazer isso, criou o território unificado que eventualmente se tornaria nação. Conquista virou fundação. Genocídio virou ponto de partida para a integração. Isso não justifica nada, não torna massacre aceitável, não transforma César em herói. Apenas mostra como a história funciona. Violência massiva pode destruir civilizações e, no mesmo ato, criar condições para novas civilizações emergirem das cinzas. Se você chegou até aqui, entende que história não é sobre heróis e vilões simples. É sobre processos brutais, sobre decisões que custam milhões de vidas, sobre como o poder funciona quando não há ninguém para freá-lo. A conquista da Gália mostra tudo isso em escala terrível. Um homem endividado recebe província. 10 anos depois, 1 milhão estão mortos, território inteiro transformado e fundação de nação futura estabelecida sobre ossos. Inscreva-se no Ecos da História, porque aqui não romantizamos conquista, não glorificamos império, não transformamos genocídio em épico heróico. Mostramos engrenagens, mostramos custos, mostramos como sistemas de poder funcionam quando a máscara civilizatória cai. E no próximo episódio da Saga da Gália, veremos o que aconteceu depois. A Gália e o cristianismo, como o território conquistado por César tornou-se cristão, e como essa cristianização criou base cultural da futura França. Veremos como a Igreja sobreviveu ao colapso do Império, como bispos substituíram administradores romanos, como Clovis, rei bárbaro franco, se converteu e fundou dinastia que uniria a Gália fragmentada, como o cristianismo se tornou cola que manteve o território junto quando o poder imperial desmoronou. Domingo que vem, não perca! Roma fez as estradas, César conquistou o território, mas foi o cristianismo que deu mapa moral para a construção do reino que se tornaria a França. Sem entender essa transformação religiosa, não há como entender a França medieval. Não há como entender as cruzadas. Não há como entender as catedrais góticas. Não há como entender por que reis franceses se chamavam filhos mais velhos da Igreja. Tudo rastreia de volta à cristianização da Gália romana. E essa história começa onde a conquista de César termina. Até domingo, no Ecos da História.